Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar sobre os pontos notáveis de um triângulo. Fiz um resuminho aqui bem bacana para vocês, para entender os pontos notáveis. O primeiro deles é o baricentro. O baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Tá? O que é interessante a gente saber do baricentro? O baricentro ele sempre é um ponto interno a qualquer triângulo que a gente tentar buscar esse baricentro. Então, a gente tem um triângulo ó, ABC. Aí eu vou traçar a mediana relativa ao lado BC, chamei de M1, a mediana relativa ao lado AC, chamei de M2, e a mediana relativa ao lado AB, chamei de M3. Esse ponto G aqui, ele é o baricentro do triângulo. A gente fala que ele é a letra G porque a gente considera ele como o centro de gravidade do triângulo, tá bom? O baricentro ele divide esse segmento de reta, essa seviana, na razão 2/1. Então, ó, achou o baricentro, ficou feliz. X, 2x. E o 2x perto do vértice. Tá? Então, é o dobro do valor dessa distância aqui. Então, de A até G é o dobro de G até M1. Aqui também, ó, de B até G é o dobro de G a M2. E aqui também é o dobro. De G a C é o dobro de G a M3, tá bom? Então esse é o baricentro. Outra coisa interessante é o seguinte, a mediana ela divide o triângulo em 6 triângulos de mesma área. Então essa área é igual a essa, que 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 é igual a essa. A gente vai ver um exercício onde a gente vai usar esse fato aí. O baricentro, ele é o ponto notável mais importante dos 4 que a gente vai trabalhar. É o que a gente consegue extrair mais propriedades relevantes, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto é o incentro. O incentro também é um ponto interno de qualquer triângulo que a gente traça. O que é o incentro? O centro é o ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo. O que é uma bissetriz? É um segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, se a gente traçar o ângulo aqui, ó, e chamar de x, esse outro pedaço aqui também vai ser x. A gente chamar aqui de z, esse outro pedaço vai ser z. Se a gente chamar de alfa, esse outro pedaço também vai ser alfa. Então, esse i é o incentro, é o ponto de encontro das bissetrizes. Que característica interessante que tem? O incentro, ele equidista aos lados do triângulo. Então, esse incentro, se a gente conseguir traçar uma circunferência interna a esse triângulo, a gente vai perceber que essa distância I até o lado é o raio de uma circunferência inscrita, ó, tanto para a direita como para a esquerda, como para baixo. Lembra que do centro desse, na verdade, a distância I desse triângulo até a base aqui, formando 90 graus, a gente tem o raio da circunferência. Tá? O incentro, então, ele é o centro da circunferência inscrita a esse triângulo. Essa é a característica principal do incentro. Além de dividir o ângulo ao meio, a gente consegue traçar uma circunferência aqui e a distância desse incentro até os lados é o raio dessa circunferência inscrita. Tá? Outro ponto notável é o circuncentro. Tá? O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo. Vamos lembrar que mediatriz é diferente de mediana. A mediana sai do vértice e vai até o ponto médio do lado oposto, sem a necessidade de fazer 90 graus. A mediatriz, ela vai passar pelo ponto médio, vai ter que fazer 90 graus, só que não necessariamente tem que passar por esse vértice aqui A. Não tem que passar pelo vértice B e não tem que passar pelo vértice C. Tá? O circuncentro, qual que é a característica principal que muita gente esquece? Ele é equidista, ele está na mesma distância até o vértice do triângulo. Ó. Então, do circuncentro até o vértice eu chamo de raio, do circuncentro até o vértice B eu chamo de raio, do circuncentro até o vértice C a gente chama de raio. Então, a gente consegue traçar uma circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, uma circunferência por fora, e perceber que do vértice A até o centro, isso é o raio. O circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Tá? Enquanto o incentro é o centro da circunferência inscrita dentro, o circuncentro
fora da circunferência, tá bom? O que mais? O circuncentro, ele tem outra característica importante. Se o circuncentro ele for encontrado em relação a um triângulo retângulo, a gente vai perceber que esse circuncentro é exatamente o ponto médio da hipotenusa do triângulo. Então, nesse exemplo anterior que a gente estava, esse triângulo aqui ele não é retângulo. Ele é, por exemplo, um triângulo isósceles ou equilátero. Então, o circuncentro é um ponto interno aqui. Agora, nesse outro caso aqui, o circuncentro eu quero encontrar em relação a esse triângulo retângulo. Então, lembra que todo triângulo retângulo, a hipotenusa é o diâmetro. E a mediana é o raio, mediana é o raio. Então ele cai bem no meio dessa hipotenusa, tá? Recapitulando, o circuncentro está aqui exatamente na metade da hipotenusa. Então se a gente tiver um triângulo retângulo, se a gente encontrar o ponto médio, esse ponto médio da hipotenusa é exatamente o circuncentro do triângulo. Outra informação importante, além dele ser ponto médio da hipotenusa, a distância desse ponto médio até o vértice onde faz 90 graus é a mediana. Então isso aqui é raio, isso aqui é raio, isso aqui é raio. Igual tá aqui. Tá vendo? A gente traçou a mediatriz M2, a gente traçou a mediatriz M1 e vai ter uma outra mediatriz aqui para encontrar. Tá bom? Circuncentro também é bem relevante. Agora, se a gente tiver num triângulo que ele é obtusângulo, triângulo é obtusângulo, o circuncentro está fora do triângulo. Tá vendo? Ele se encontra fora. É um dos mais difíceis da gente perceber, esse que se encontra fora. Tá? Agora o ortocentro. Vamos lá. O ortocentro é o ponto de encontro das retas, suportes das alturas. É o ponto de encontro das alturas, falando simplificadamente. A gente pode ter 3 ocasiões igual ao circuncentro. Bom, o ortocentro pode estar dentro, se o triângulo é isósceles ou equilátero, está aqui dentro, o ortocentro. Quando o triângulo é acutângulo, o ortocentro é ponto interno, ou seja, os 3 ângulos estão entre 0 e 90 graus. Agora, quando o triângulo é retângulo, ele está aqui, tá vendo? Em cima do vértice. Se a gente traçar a altura em relação a essa base, a gente tem essa outra altura em relação à base, tem a outra altura aqui. Então, vai ser em cima do vértice, onde a gente tem o ângulo de 90 graus. Então, quando o triângulo é retângulo, o ortocentro coincide com o vértice do ângulo reto. E o último caso mais difícil é quando o triângulo é obtusângulo, a gente tem o ortocentro para fora aqui, tá vendo? A gente tem a altura em relação à base, a gente vai ter a altura em relação a esse outro lado AB, e a gente tem a altura em relação ao lado AC, que vai coincidir aqui para fora. Então, quando o triângulo é obtusângulo, o ortocentro é um ponto externo, tá bom? Muito bem. Agora, o que é importante? Primeiro, quando o triângulo é equilátero, os pontos notáveis são coincidentes. Então, quando o triângulo é equilátero, o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro se encontram no mesmo ponto, que é esse ponto G aqui, tá? Essa é uma característica. O triângulo é equilátero, a gente fala que o bico é exatamente no meio desse triângulo. Agora, para mostrar quando o triângulo é isósceles e os pontos notáveis são colineares, eu vou fazer um outro desenho um pouco maior, que não está aqui nesse slide, para a gente verificar. Vamos lá. Então tá aqui, quando o triângulo é isósceles, olha aqui que eu fiz. A gente tem um triângulo aqui, que esse lado é igual a esse, e tem uma base. Então, se a gente traçar, primeiramente, o circuncentro, o circuncentro vai ser o primeiro ponto lá em cima, tá vendo? É o ponto de encontro das mediatrizes. Aqui tem um segmento de reta, que faz 90 graus com o lado esquerdo. Aqui tem o outro, que é a altura. Pronto. Tem 2, tem 3. A gente já tem o circuncentro aqui. O baricentro, a gente tem um que é a própria altura, a própria seviana da mediatriz, e já é a mediana. Traçando a outra mediana, a gente vai ter esse ponto B aqui, Esse ponto B, a gente já tem 2 medianas, a altura e esse outro segmento, já é o baricentro. O incentro está aqui, O incentro
a gente já tem em cima da própria altura, que divide o ângulo de cima ao meio. Agora a bissetriz, ó, em relação ao ângulo da esquerda, a gente tem o I. E o ortocentro, a gente já tem uma altura, tracei a segunda e está aqui. Então, ó, percebe que a mediana, a mediatriz, a bissetriz e a altura estão alinhadas. Então, no triângulo isósceles, os pontos notáveis estão alinhados. E também estão dentro, mas estão em linha. Diferente do triângulo equilátero, que coincide tudo num ponto só, aqui estão em linha. Primeiro o circuncentro, depois o baricentro, depois o incentro e depois o ortocentro, tá? Agora a gente vai continuar. Agora, pessoal, a gente vai fazer um exercício sobre o circuncentro. Olha que bacana. Uma das coisas que o pessoal mais erra, que a gente tem que tomar cuidado. Ó, no triângulo ABC da figura, determine o ângulo A, sabendo que O é o circuncentro do triângulo. Então, ó, O é o circuncentro do triângulo. Então, o circuncentro equidista dos vértices. Ó. Então, duas marcações em vermelho de O até A, duas marcações em vermelhas de O até B, duas marcações em vermelho de O até C. Então, se o exercício fala que aqui é 130 graus, a gente sabe que esse triângulo é isósceles, porque eu já fiz as duas marcações, então tem que ser essa medida azul igual a essa. 180 menos 130, a gente sabe que é 50, então tem que ser 25 para cada lado. Bom, como o circuncentro, ele equidista aos vértices do triângulo, aí eu chamei aqui de alfa, aqui também tem que ser alfa, porque duas marcações nesse triângulo da esquerda. Se eu chamo aqui de beta, aqui também tem que ser beta, duas marcações no triângulo da direita. Então, alfa mais 25, que é o ângulo B, mais alfa mais beta, que é o ângulo A, mais beta mais 25, que é o ângulo C, tem que ser 180 graus. Juntando 2 alfa mais 2 beta, mais 50 graus, igual a 180. Divide por 2 o alfa, divide por 2 o beta, divide por 2 o 50, dá 25, divide por 2 o 180, dá 90. Aí passa o 25 para o lado direito, a gente descobre que o alfa mais beta é 65 graus, tá? Ele quer saber o ângulo A, e o ângulo A é a soma de alfa mais beta. Então, exercício bem bacana que envolve o conceito de circuncentro. Agora, nesse outro, olha que interessante. Você tem o paralelogramo AB, CD e M é o ponto médio do lado CD. Então, M é o ponto médio do lado CD. Se a N vale 12, a N, pessoal, está aqui em cima desse ponto G, tá? Pode-se afirmar que MN é essa distância aqui que eu já marquei que é 6. Por quê? Se vocês perceberem, ó, se aqui é ponto médio, então aqui é mediana. De A até M é mediana. As diagonais de um paralelogramo se encontram num ponto médio. Então, CP também é mediana, porque essa distância de A até P é igual de P até D. Logo, divide na razão 2 para 1. Então, esse pedaço é 12, aqui tem que ser metade, que é 6. A gente termina o exercício. Tá? Um exercício prático, bem simples de paralelograma. Então, fez um paralelograma, fez uma mediana aqui, você já vai encontrar outra automaticamente, que é um segmento de reta que coincide com a diagonal CB. Tá? Outro exercício bacana é esse aqui, ó. Determine a área do triângulo ABCD da figura, sabendo que M é o ponto médio de BC e que a área do triângulo PMB é 16, tá? O P está aqui no ponto G. Então, PMB é 16, ó, pintei de azul para vocês. Lembra que em um triângulo onde você tem um baricentro, você divide a área de cada triângulo igual. Então, aqui é 16, aqui vai ser 16 também, aqui vai ser 16, aqui vai ter 16, aqui vai ser 16, aqui vai ser 16. Então, você já tem esse triângulo ABC como 6, 16. O que você tem em cima, você tem aqui embaixo também. Então, você tem 12 vezes 16, que é 192. Você acha a área do retângulo, sabendo só essa área azulzinha, tá? Agora, a gente tem algumas questões de alternativa. Vamos recordar, ó. Os 4 pontos notáveis de um triângulo podem estar alinhados? Sim, é o caso do triângulo isósceles. Os 4 pontos notáveis de um triângulo podem ser coincidentes? Sim, o caso do triângulo equilátero.
No C, nem todos os pontos notáveis são obrigatoriamente internos ao triângulo. Verdade. O circuncentro e o ortocentro, quando a gente fala do triângulo obtusângulos, estão fora. Os únicos pontos notáveis em que os pontos estão todos dentro é o baricentro e um incentro. Agora tem um caso no circuncentro e um caso no ortocentro, que quando o triângulo é obtusângulo, o ponto notável vai estar fora, tá? Nenhum ponto notável pode estar no vértice do triângulo? Não. Lembra que a gente fez o exercício? No triângulo retângulo, o ortocentro está exatamente em um dos vértices. Então, essa daqui é falsa. O circuncentro equidista dos vértices do triângulo? Sim. Essa é a verdadeira e a gente finaliza essa parte aqui. Um abraço, até a próxima.